Este vídeo é uma homenagem à professora Maria Aparecida Soares Ruas, nossa querida Cidinha. O que você verá a seguir é apenas uma pequena amostra de uma coleção de depoimentos de colegas, amigos, estudantes, colaboradores e membros da comunidade matemática que tiveram suas vidas marcadas pela presença, generosidade e trabalho da professora Cidinha. Esses registros fazem parte de um acervo em permanente construção, iniciado logo após a sua partida e que continua a crescer. Juntos, eles preservam memórias, experiências e reflexões que ajudam a contar a história da Cidinha, evidenciam seu perfil como uma pessoa em matemática extraordinária, orientadora e amiga sem igual. Gostaríamos de expressar nossa mais sincera gratidão a todas as pessoas que já compartilharam seus depoimentos e contribuíram para a construção deste acervo. Convidamos a todos aqueles que desejem participar desta coleção, compartilhando suas próprias lembranças e reflexões, a fazê-lo. Ao final deste vídeo, você encontrará um QR Code com as informações necessárias para enviar sua contribuição. O que apresentamos aqui é um breve recorte de uma coleção muito mais ampla para celebrar a vida, o impacto e o legado duradouro da Cidinha. A marca principal dela é que, mesmo para discutir matemática, ela sempre estava sorridente. Eu conheci a professora Cidinha em 1995, quando eu cheguei aqui no ICMC para fazer o mestrado. Eu fui conversar com ela sobre orientação. Ela me atendeu super bem, né? Muito solícita. E eu acabei decidindo trabalhar com ela. Ela falava de geometria e de singularidade de uma forma tão simples, tão leve de se fazer, que você fica muito cativada, né, no assunto. Tive uma identificação imediata. Foi já na graduação que eu conheci a professora. Ela foi minha professora de topologia e que eu consegui, né, ter um contato mais próximo, saber um pouquinho do que ela fazia, do que ela trabalhava. Ela sempre teve uma aula muito apaixonante, assim, a forma como que ela trazia as coisas e o conhecimento dela em matemática é muito vasto, né, então conectar com outras coisas, então ela sempre trazia os temas de uma forma diferenciada, né, e a professora apresentou esse mundo, né, da teoria de singularidades, que é um mundo onde você aprende de tudo, né, onde você toca em várias áreas, né, ao mesmo tempo, que você pode colaborar com pessoas de áreas distintas. Foi um curso, assim, um divisor de águas, assim, né. Eu fui aluna no ICMC de doutorado e na época eu fiz curso com a Cidinha. A Cidinha foi minha professora no curso de variedades e aí então foi assim que eu a conheci. A Cidinha foi uma das melhores professoras que eu tive no ICMC. Ela é sempre muito didática e muito atenciosa com os estudantes. A Cidinha não fazia distinção. Tanto o estudante tinha o mesmo tipo de importância que o pesquisador que já estava lá no final da sua carreira. Ela sempre foi aquela professora que inspirava a gente, né? Tanto a querer saber mais, a buscar o conhecimento, como também você olhava e dizia assim, nossa, é esse tipo de profissional que eu quero ser. A maneira muito típica da Cidinha de lidar com cada um dos indivíduos como um indivíduo. Eu acho que ela até conseguia, numa sala de aula de 30, ela conseguia lidar com os 30 como indivíduos. E isso é uma coisa muito importante. Você faz um trabalho muito melhor quando você faz o trabalho assim. Ela tinha horários certos para trabalhar com os vários alunos,
horas marcadas, hoje das tantas às tantas é esse aluno, das tantas às tantas é aquele aluno, e agora das tantas às tantas é a Isabel. Ela conseguia fazer, concentrar no trabalho que cada um deles estava fazendo com ela, que eram as coisas bastante diferentes umas das outras. O meu encontro mais destacável da minha relação com a professora Cidinha foi a primeira vez que eu cheguei aqui, a São Carlos. Então, naquela época, eu tinha uma orientadora, a Carmen, e aí a Cidinha e a Carmen eram muito próximas, elas eram quase como irmãs. E aí a Cidinha estava organizando o primeiro encontro de singularidades, que era o ano 1990. Aí conheci a Cidinha, ela começou a perguntar o que eu estava fazendo, aí, então ela quase que me obrigou para dar uma palestra naquele. Eu estava morto de medo, mas ela me encorajou muito para fazer isso. Ela tinha essa virtude, não, para se interessar muito pelas pessoas, mas era de verdade, não era uma coisa só para fazer o protocolo, não, mas ela realmente se interessava. E toda vez que eu esteve aqui, ela sempre tinha essa coisa de falar com todo mundo para que a pessoa sentira que ele era o principal convidado, não? Então ela tinha essa virtude, essa capacidade, não? Eu conheci a Cidinha aproximadamente em 1985. Eu di uma palestra, a Cidinha estava lá. Al terminar minha palestra, ela se aproximou, muito amável. Começamos a falar, a discutir, e escrevimos um artigo juntos. E foi uma colaboração muito interessante, muito enriquecedora matematicamente, mas também que mostrava muito essa personalidade da Cidinha, que sempre era muito empática, sempre sabia falar do coração e chegar ao coração. Muito curiosa. E o que acontece com isto? O que acontece com isso? E o que passa aqui? E sempre fazendo pontes com gente, com outras áreas da matemática. É muito interessante. Então foi muito bonito. O fato de fazer pessoas se encontrar, que ela muitas vezes ela dizia tem uma pessoa lá que você pode falar e ela se retirava, que deixava as pessoas discutir juntos. E isso era uma qualidade incrível dela. Quando eu conheci a Cidinha pela primeira vez, eu diria que foi por volta de 1989, mais certamente 1990, quando teve o primeiro workshop, né? Eu participei do primeiro workshop aqui em São Carlos. Desse contato que eu vi no primeiro workshop, o que me marcou foi muito a gentileza da Cidinha, né? Preocupada na viagem, se eu queria ir de ônibus, se eu queria ir de avião, assim, toda a logística que ela sempre... Eu vi que ela fazia isso com todos os visitantes aqui do ICMC. Ela sempre estava envolvida não só com pesquisa, que às vezes as pessoas dão ênfase só para um aspecto da carreira acadêmica, né? Mas a Cidinha era sempre preocupada com a formação de alunos, né? Eu não sei quantos alunos que ela formou. O que eu sei é que eu participei de várias bancas dos alunos dela, tanto de mestrado quanto de doutorado. A Cidinha foi fazer uma palestra, era uma palestra, se não me engano, de singularidades. Eu ainda era um aluno de graduação. E eu entrei na palestra e a Cidinha começou justamente com uma frase que é: a matemática é mais do que competição, a matemática é colaboração. Essa frase dela, ela assentou no meu coração e nunca mais foi embora, à medida que eu fui tendo mais contato com ela. Porque essa cooperação, essa gentileza, esse carinho, esse amor, não só pela docência, mas pelas pessoas da Cidinha, essa frase ela é traduzida em cada momento que ela interage com as pessoas. É uma coisa, provavelmente, de colaborar mais do que competir. Em vez de competir, colabora. E competir, sim, pode ser interessante, mas colaborar é melhor. Mas ela tinha isso num nível muito alto e muito particularmente bem feito. Eu acho que a matemática isso é mais valorizado, não? O fato de ter colaborações com outros grupos, porque a gente não tem laboratórios, não? Então a forma de fazer pesquisa é discutindo com outras pessoas e mostrando o que você faz para outros, para eles concordar se o que você fez está certo ou não, y para tener nuevas ideas de cómo progredir no asunto. La verdad es que siempre ha habido muy buena conexión entre los dos grupos. Y de manera natural, pues mire, pasaron los años, nosotros hemos estado colaborando siempre, como no podía ser de otra forma, en los congresos que se han venido celebrando aquí desde el año 90.
Yo creo que hay que tener una capacidad de trabajo y una visión de las cosas muy especial para mantener el tirón de este congreso durante más de 30 años. O sea, yo creo que eso tiene muchísimo mérito, eso tiene mucho mérito. Y la verdad es que estamos todos muy agradecidos a este hecho, porque este congreso de alguna forma es una manera de mantener vivas muchas líneas de investigación. Muito legal. Ela participa das palestras, das apresentações e sempre tem uma pergunta, e uma pergunta inteligentíssima, uma pergunta e feita de uma maneira tão carinhosa, tão interessada, que naquele momento você se sente o medalhista Fields, né, apresentando. Ela tem cabeça muito assim ativa. Por exemplo, tem congressos e tem bastante palestras, né? São difíceis. Por exemplo, eu assisto muitas conferências, mas é difícil entender. Não dá para fazer perguntas, por exemplo. Mas a Cidinha quase sempre faz perguntas. Ela entende muito bem as coisas que são muito difíceis para entender, em geral. É incrível. Cada conferência que tinha, a Cidinha fez perguntas. Muitas perguntas no fim. Perguntas muito finas, muito precisas, para destacar a pessoa que fazia a palestra. Nessas várias visitas e convívios que nós tivemos, além de ter aprendido muita matemática com ela, aprendi muito como ser um matemático de liderança. Nessa maneira de lidar com a relação de trabalho com as pessoas. Então ela foi uma influência muito importante profissionalmente para mim. Principal, assim, é a questão humana. A Cidinha, além dela ser uma excelente pesquisadora, né, que inspira todos nós, mas mais do que isso, ela tinha um lado humano que é incrível, assim. Não é ironia nenhuma, né, falar que a professora Cidinha é uma pessoa singular, assim, né? Então, para mim, ela sempre foi mais do que uma orientadora, foi uma mãe, para mim, uma mãe mesmo. Era uma pessoa muito amável, humana mesmo, sabe? He was a great friend and collaborator, so that was such person. The mathematics creativity never stop. Because if you create something, it creates a creator. And then if we die, we just go to sleep. I'm not able to tell about her was. She is, absolutely she is. She is, yeah.